Estudo Bíblico Lucas 24. A ressurreição, capítulo 24, versos 1 a 53. A narrativa de Lucas da ressurreição difere das outras narrativas no conteúdo, embora concorde com eles nos fatos essenciais. Todos os escritores mencionam a visita das mulheres à sepultura, mas o aparecimento do Senhor aos discípulos a caminho de Emaús só é contado por Lucas. Ele fornece 3 episódios principais da ressurreição: a anunciação às mulheres, a caminhada para Emaús e o aparecimento no cenáculo. Ele conclui o evangelho com a ascensão em Betânia. A sepultura vazia, capítulo 24, versos 1 a 12. Verso 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada. O primeiro dia começava na tarde do sábado. Marcos dá a entender, capítulo 16, versos 1 e 2, que as mulheres terminaram de comprar as especiarias na tarde precedente e vieram à sepultura em uma hora que não seriam perturbadas por outros. Verso 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. A sepultura era uma gruta escavada na rocha sólida, na frente da qual se rolava uma pedra circular para evitar a entrada de estranhos. Em Mateus 28, versos 2 a 4, há o registro de que ocorreu um terremoto e o anjo rolou a pedra. Os guardas romanos desmaiaram de medo. Marcos, Lucas e João não mencionam os guardas, de modo que parece que eles fugiram ao despertar e ver o túmulo vazio. As mulheres devem ter chegado pouco depois e ficaram surpresas ao encontrar a sepultura aberta. Verso 3. Não acharam o corpo. Elas sabiam exatamente onde deviam procurá-lo, mas ele desaparecera. Todas as narrativas concordam que a sepultura estava vazia na manhã do primeiro dia. Verso 4. Perplexas a esse respeito. As mulheres não sabiam o que tinha acontecido. Obviamente, não havia planos da parte dos discípulos de removerem o corpo, como os líderes judeus alegaram, pois então essas mulheres teriam alguma pista. Talvez pensassem que José e seus auxiliares tivessem levado o corpo para um lugar mais seguro. Apareceram 2 varões, Mateus 28, versos 2 a 6 e Marcos, capítulo 16, verso 5, dizem que um anjo junto à sepultura lhes deu a notícia de que Jesus ressuscitara. Não existe nenhum conflito importante. Um deve ter sido o porta-voz de ambos. 2 testemunhas estiveram com Jesus na transfiguração, Lucas 9:30, e na ascensão, Atos 1:10. Com vestes resplandecentes. Resplandecentes significa reluzentes como relâmpago. Verso 6. Lembrai-vos de como vos falou na Galileia. A conversa na transfiguração foi sobre sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, capítulo 9, verso 31. E antes de sair da Galileia, Jesus deu aos seus discípulos instruções explícitas sobre a necessidade de sua iminente morte, capítulo 18, versos 31 a 34. Verso 8. Lembraram-se das suas palavras. Quando ele no princípio falou sobre essas coisas, as mentes dos discípulos estavam preocupadas com outros conceitos, mas a ressurreição colocou todos os seus ensinamentos em uma nova perspectiva. Verso 9. E a todos os mais. Jesus tinha em Jerusalém um grupo maior de seguidores do que apenas os 11 discípulos. José de Arimateia, Nicodemos, as mulheres e muitos outros estavam sem dúvida incluídos no grupo. Verso 10. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena provavelmente tinha esse nome segundo a cidade de Magdala, na Galileia, onde ela morava. Joana era a esposa de Cusa, mordomo de Herodes. Veja capítulo 8, verso 3. Maria, mãe de Tiago, foi mencionada por Mateus, capítulo 27, verso 56, e Marcos, capítulo 15, verso 40. Verso 11, delírio. A palavra grega leros significa tolices.
Os discípulos não estavam prontos para crer na primeira história que ouvissem, pois em geral o testemunho de mulheres não era altamente considerado pelos judeus no século I, mas começaram a investigar de maneira crítica. Verso 12. Pedro, porém, levantando-se. Todo o 12º versículo não consta do texto original de Lucas, mas está incluído em outros manuscritos e concorda com a narrativa de João 20, versos 2 a 10 e verso 34. Os lençóis eram faixas largas enroladas à volta do corpo. Não havia nenhum corpo dentro deles, mas tinham a mesma posição de antes, quando ele estivera ali. Maravilhado, Pedro não podia compreender por que as faixas foram deixadas e como o corpo pudera ser retirado de dentro das faixas. A caminhada para Emaús, capítulo 24, versos 13 a 35. Verso 13. Uma aldeia chamada Emaús. Atualmente não é conhecido o lugar exato, talvez a 19 milhas ao oeste e um pouco para norte de Jerusalém. 60 estádios. A distância dada pelos textos convencionais é de cerca de 13 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Verso 16. Os seus olhos estavam como que impedidos. Parece significar que Deus os impediu de reconhecer a Jesus nessa ocasião. Verso 18. Cleopas era marido de uma das Marias, João 19, 25, e possivelmente o pai de Tiago menor, Lucas 24, 10. Talvez fosse o informante de Lucas. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém? O acontecimento da morte de Jesus era tão conhecido que esses dois homens não puderam entender como era possível que mesmo um visitante eventual não ouvisse contar. Verso 19. Jesus o Nazareno, que foi varão profeta. As palavras de Cleopas revelam o que os discípulos pensavam de Jesus. Eles ainda não tinham tomado plena consciência da sua divindade. Verso 21. Nós esperávamos. Estavam desiludidos. Tinham esperado que Jesus os introduzisse no reino messiânico e nada parecido aconteceu. Os dois pensavam claramente em termos da libertação política de sua nação. O terceiro dia. Parece haver um vislumbre de esperança nessas palavras. Eles já haviam ouvido rumores de sua ressurreição, versos 22 a 24. Talvez Cleopas tenha se lembrado das promessas do Senhor em capítulo 9, verso 22 e 18, verso 33. Verso 22, algumas mulheres. O atordoamento dos discípulos aumentava com a notícia trazida pelas mulheres. Não podiam negar completamente a verdade da notícia. Não havia, entretanto, nenhuma evidência positiva de ressurreição. Nota 24, verso 24. Alguns dos nossos. Referiam-se a Pedro e João. Veja a nota no verso 12. Esses confirmaram o fato de que a sepultura estava vazia, porém a ele não o viram. Para esses homens, só o aparecimento palpável de Jesus mesmo seria convincente. Verso 25. Tudo o que os profetas disseram. Um testemunho evidente do fato de que a vinda de Cristo estava predita no Velho Testamento. Verso 26. Não convinha que o Cristo padecesse? Jesus deu a entender que os acontecimentos da semana que passara não deveriam ter-lhes causado surpresa. O Messias tinha de sofrer logicamente e entrar na glória, porque o Velho Testamento já o dera a entender. Ver versos 44 a 47. Pedro dá um esboço semelhante da mensagem do Antigo Testamento em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Verso 27. E começando por Moisés. Do começo do Gênesis até o fim de Zacarias, há profecias espalhadas sobre a vinda do Messias.
A exposição de Nosso Senhor não ficou registrada como um discurso, mas provavelmente suas explicações constituíram a base das interpretações apostólicas do Velho Testamento nos termos do livro de Atos e nas epístolas. Verso 29, fica conosco. Fizeram um convite comum a um estranho que tinha diante de si uma longa viagem e não tinha onde passar a noite. Por causa dos perigos da estrada, as pessoas não costumavam viajar à noite. Verso 31, então se lhe abriram os olhos. Tendo seu hóspede assumido o lugar de anfitrião, e talvez algo nos seus gestos ao partir o pão, revelou sua identidade. Verso 33, e na mesma hora levantando-se. A descoberta foi tão grande que não puderam esperar até de manhã, mas retornaram imediatamente a Jerusalém para informar os outros sobre sua experiência. Sua viagem a Emaús deve ter sido um exemplo da dispersão que teria havido se os discípulos não se mantivessem juntos em Jerusalém pela esperança de mais aparecimentos de Cristo. Verso 34, já apareceu a Simão. Nenhum registro dessa entrevista com Pedro foi preservado, exceto uma alusão em 1 Coríntios 15, 5. O efeito sobre Pedro foi mencionado em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. O aparecimento aos discípulos, capítulo 24, versos 36 a 43. Verso 36. Quando Jesus apareceu no meio deles. O repentino aparecimento de Jesus entre eles, ainda que as portas estivessem fechadas, João 20, 19, indica que o Senhor ressurreto não estava limitado como estão os seres humanos comuns. Verso 37. Surpresos e atemorizados. Obviamente, não o esperavam, nem era uma simples alucinação. Verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. As cicatrizes que ele carregava indicavam sua identidade. Ele era o homem que viram ser crucificado. Apalpai-me. Um fantasma não seria tangível. Verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Sua atitude mudou, mas o milagre continuou sendo grande demais para o compreenderem. Verso 43. E ele comeu na presença deles. Espíritos não consomem alimento. Pedro mencionou essa evidência convincente quando apresentou o Evangelho aos gentios, em Atos 10, verso 41. A última comissão, capítulo 24, versos 44 a 49. Verso 44. Jesus lhes disse: Este não foi o seu último aparecimento, mas foi o último que Lucas registrou antes da ascensão. Ele o utilizou para revelar a mensagem que Jesus esperava que os seus discípulos transmitissem ao mundo. Importava se cumprisse tudo. Notar a palavra importava. O cumprimento das Escrituras não é um acidente, porque elas revelam os propósitos de Deus. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, eram as 3 divisões principais do cânon judeu nas Escrituras. Os profetas incluíam alguns livros históricos e os salmos incluíam outros livros poéticos. Verso 46, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Esses 2 fatos tornaram-se o ponto principal da pregação apostólica, 1 Coríntios 15, verso 3. Verso 47, arrependimento para a remissão de pecados. Base da doutrina enfatizada na pregação do Pentecoste, Atos 2, 38. A todas as nações, começando por Jerusalém. O programa esboçado por Jesus concorda exatamente com o tema desenvolvido pelo 2º volume de Lucas, os Atos dos Apóstolos, Atos 1:8. Verso 49, a promessa de meu Pai. O Senhor referia-se ao Espírito Santo, cuja vinda foi prometida em Joel 2:28, a passagem que Pedro usou no Pentecostes.
Permanecei, pois, na cidade. Se os discípulos tivessem se dispersado imediatamente, voltando para suas casas, o movimento teria se dissipado e não haveria o impacto unido do Espírito sobre o mundo. A Ascensão, capítulo 24, versos 50 a 53. Verso 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A narrativa que Lucas faz da Ascensão é uma breve e mais adequada conclusão do seu evangelho, que é um registro de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Atos 1, versos 1 e 2. Lucas nos oferece uma narrativa mais detalhada da Ascensão no começo do seu segundo livro, Atos 1, versos 9 a 11. A Ascensão marca o fim da obra que Jesus veio realizar na terra e o começo da obra que ele continua a realizar na igreja e através dela. Verso 52. Adorando-o. Qualquer que tenha sido a ideia deles a respeito de Jesus nos dias passados, agora eles reconheceram a sua divindade e o adoraram. A separação não trouxe tristeza, mas grande júbilo. Verso 53. O Evangelho termina como começa, em Jerusalém, com o culto a Deus.